Maior contrato da história, prazo definido. Quero falar sobre o Vasco, que deu um amasso, deu um esculacho no Sub-20 contra o Flamengo. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes, é claro, eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, obrigado pela sua inscrição. Falando aqui diretamente do churrasco, nós fomos convidados hoje pelos amigos do Amadeu, do Boteco do Amadeu, que inclusive tem um canal aqui. Aproveitar essa resenha, esse sábado sem jogo, sem futebol, para trazer aqui, aproveitar e agradecer pelo convite. Mas claro, sempre compromissado em trazer as informações, então paramos tudo aqui na resenha. Os amigos estão ali, ó, acompanhando o churrasco, a galera tá aqui na resenha, mas paramos para trazer as informações do Vascão para você. E eu já quero começar o vídeo aqui, ó, falando o seguinte: informação sobre os ingressos para Botafogo e Vasco no estádio Newton Santos, jogo decisivo nesta próxima quarta-feira, dia 11. O Vasco vai enfrentar às 9h30 da noite, horário de Brasília, e claro, com a cobertura, com a transmissão completa aqui do BTB Esportes, uma expectativa muito grande. Vale a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Vasco tem chance, primeiro jogo empatado em 1-1 contra a equipe do Botafogo, né, com o gol do Cris Ramos, o gol do Arthur Cabral e o gol do Verrete. O Vasco busca uma vantagem fora de casa para buscar a classificação. Claro, e se for para os pênaltis, o Vasco tem um histórico interessante, claro, vale 10 milhões aí na classificação. E a informação sobre o ingresso é o seguinte, né? As vendas estarão abertas nesta segunda-feira, dia 8. Iniciam a venda dos ingressos para o torcedor cruzmaltino poder acompanhar a partida, né, no setor visitante. Inclusive, a gente vai estar lá do lado de fora fazendo aquela resenha, aquela movimentação no nosso pré-jogo, na nossa transmissão. Então fique atento. A primeira informação é a questão dos ingressos, você pode comprar a partir dessa segunda-feira. Vamos falar sobre um assunto importante do dia, o assunto que hoje viralizou na internet, movimentou a internet cruzmaltina, que foi o amasso, foi o esculacho, mais um da base cruzmaltina. A gente sempre faz questão de dar uma atenção aqui às informações, falar sobre a base. E é o seguinte, rapaziada, o Vasco venceu, goleou na Gávea por 4-1 o Flamengo. Gols do Samuel Avelar, do Léo Jacó e do João Vitor. O time do Vasco nesse momento é líder com 15 pontos e essa foi a 9ª vitória seguida do Vasco sobre o Flamengo na categoria. São 12 jogos e foram 11 vitórias. 9 vitórias seguidas, 22 gols marcados e 3 gols sofridos. No agregado, o Vasco está 22-3 contra o Flamengo. E é o seguinte, né? Vale muito aqui a valorização da base cruzmaltina, sempre falamos sobre isso. São jogadores promissores. E falando em um jogador, né, e fez parte aí, foi um dos autores do gol contra o Flamengo, o Léo Jacó, né, que tem ali um empréstimo junto ao Nova Iguaçu. Inclusive, a informação de última hora é que o Vasco não vai negociar, recusou inclusive a sondagem do grupo do Clube dos Emirados Árabes. O jogador pertence ao Nova Iguaçu e eu falei aqui, né, é um jogador que vem se destacando na base. Galera até lembra, né, aquele jogo contra o Flamengo, que o Julião falou, ó, pode descer Bruno Henrique, pode descer Gabigol. A galera hoje estava até brincando, né? Pode descer Pedro, pode descer Bruno Henrique, Sabulino, porque a base do Vasco vai dar conta. E a base que venceu o Flamengo, né? Atual campeão sub-20, a base do Vasco vem se destacando. E falando do Léo Jacó, em relação a isso, né? O Vasco pode comprar ali, adquirir. O Vasco tem a vantagem de adquirir 60% a 70%
dos direitos do jogador, né? O valor aí abaixo da casa de 1 milhão. E eu pergunto a você, torcedor cruzmaltino, acompanhando a gente aqui no BTB Esportes, é válido? Vale o Vasco fazer essa compra, esse investimento no Léo Jacó? Eu acho que sim, até porque é um jogador que já vem despertando o interesse dos clubes árabes lá de fora, então é sempre importante dar valor aos ativos. Bom, se tratando disso, uma informação que foi confirmada também no dia de hoje, falamos um pouco desse detalhe, já que a gente está falando aqui da base cruzmaltina, o Vasco também não pretende negociar neste momento com o clube Bruges, que fez sondagem junto ao Ademar Lopes para conhecer os valores do lateral, mas após a consulta à diretoria, a negociação não avançou. A avaliação interna é de que Leandrinho pode se valorizar ainda mais no futuro, especialmente com a possível participação no Mundial Sub-20. Dessa forma, a venda só seria considerada em caso de proposta muito acima da diretoria. Então, nesse momento, confirmada a informação que nós trouxemos de manhã e agora uma atualização sobre essa questão, o Vasco está muito satisfeito em ter o Leandrinho nesse momento. É um jogador que diretamente substitui ali o Piton e também o Vitor Luiz. Então, o Leandrinho tem essa confiança, né? Um jogador que atua pela esquerda como ponta, como lateral e pode ter uma valorização muito maior, ainda mais já no radar do técnico Ramon Menezes como sub-20, né? E outro detalhe agora, já que a gente está falando aqui de proposta que foi negada pelo Leandrinho e também as sondagens que o Léo Jacó recebeu, quero falar de outro joia da base do Vasco que hoje não está mais, mas com certeza seria titular, é o Gabriel Peck. Uma informação confirmada, inclusive, também é que o Los Angeles Galaxy recusou uma proposta de 16 milhões de dólares, cerca de 87,3 milhões do Lyon pelo Gabriel Peck. No início do ano, os americanos também recusaram uma oferta de 20 milhões de euros, cerca de 109 milhões de um time do Catar. Então, é o Los Angeles Galaxy, nesse momento, muito satisfeito com o Peck. E com certeza o Peck hoje, ele só sai do Los Angeles Galaxy para a Europa, né? E hoje, 87 milhões é um valor considerado abaixo, já teve oferta de mais de 100 milhões e hoje com certeza o Peck sairia para uma bagatela e o Vasco possui 30% do passe. Então, além do mecanismo de solidariedade dos 5% como clube formador, o Vasco ainda tem mais 30% em virtude dos direitos do passe do jogador. Então, com certeza, qualquer venda aí do Peck vai ser lucro, vai ser dinheiro garantido para os cofres cruzmaltino. Falando em dinheiro, falando em valores, lembrando, inclusive, estou aqui com o autor da informação, parece que o amigo, por favor, Rodrigo, está aqui, Rodrigo Silvério, do Madruga Vascaíno, está aqui, junto com o Digão, galera do podcast Cruzmaltino. Então, informação importante é o Vascão investindo no CT. Agora, já que a gente entrou no assunto valores, vamos entrar aqui a informação sobre maior contrato da história e prazo definido. Uma atualização importante também, informação dos amigos do canal Podcast Cruzmaltino é o seguinte: o Vasco está a um passo de fechar o maior contrato histórico. De acordo, aproximadamente 500 milhões para garantir a reforma e a ampliação de São Januário. Isso porque há um prazo de 15 dias no máximo para que o negociador, o comprador, o empresário carioca que negocia 85% do potencial construtivo do estádio, e a expectativa é que nas últimas reuniões que vai acontecer também nos próximos dias, é que o contrato seja assinado. Então, entre 15 dias aí no máximo, esse contrato sendo assinado, o maior acordo, o maior contrato da história, que vai viabilizar a venda do potencial construtivo, aproximadamente aí 500 milhões, ainda tem, isso é uma excelente notícia, uma ótima notícia, ainda tem a questão dos name rights, né, que o Vasco pode vender para poder utilizar. Eu sei que hoje, aproximadamente, né, um estádio que vai custar ali 550, vamos colocar ali 750 milhões, vai precisar de outras arrecadações, de outros valores. Então o potencial construtivo é um pontapé, né, é uma boa notícia para o Vasco dar início às obras, à reforma e ampliação, e tomara que seja já no início do ano que vem, para o Vasco ter um estádio amplo, daqui a 2, 3 anos a reforma concluída. Então tomara que isso venha ser urgente, algo urgente que precisa ser tratado com muita atenção. Eu quero saber também a sua expectativa
torcedor que está aqui acompanhando a gente pelo canal BTB Esportes. Conto com a sua moral, conto com o seu like. Eu vou me despedindo aqui agora do nosso vídeo, do nosso giro de notícia, mas muito feliz e agradecer mais uma vez aqui o convite dos amigos. Pô, acabar de tomar aquele churrasquinho aqui com a galera, aquela coca gelada, aquele refrigerante, mas logo a gente traz mais novidades para vocês, tá bom? BTB Esportes em todos os lugares, saudações vascaínas, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!